Senhor presidente, senhores vereadores, minha senhora e meus senhores, povo de Caiotinho. Uso da tribuna neste momento, pedindo a atenção dos meus pares para um desagravo à memória do meu pai, em fase do pronunciamento das redes sociais pelo senhor Robson de Almeida Pereira, secretário municipal de administração do município de Caiotinho, que de forma leviana e sem conhecer a história e a verdade dos fatos, tenta macular a imagem do grande homem público e talvez da maior liderança política de todos os tempos da nossa Caiotinho centenária, o saudoso José Ferreira de Amorim, o Zé Amorim e o Zé do Povo. Afirmou e reafirmou o senhor Robson Pereira nas redes sociais que José Amorim foi deputado cassado por corrupção. Senhor presidente, senhores vereadores, é preciso restabelecer a verdade dos fatos e defender a honra e a memória dos nossos mortos. Por isso, é preciso que o senhor Robson de Almeida Pereira saiba que o ex-vereador, o ex-prefeito, o ex-deputado Zé Amorim foi um exemplo de homem público, homem sério, honesto e grande figura humana, que cumpriu com amor e devoção a sua grande missão de servir ao próximo. Preciso dizer ao senhor Robson Pereira, que não conhece e nem procurou conhecer a história de Zé Amorim, que ele nasceu em Caiotinho, num engenho em Esporão, em 1925, filho do agricultor Nicolau Ferreira de Amorim e Áurea Mesquita Amorim. Homem de pouca escolaridade e de origem humilde, não teve a oportunidade de cursar uma universidade, como o senhor Robson Pereira, por conta das dificuldades da época de ser filho de agricultor. Mas nem por isso vivia falando do que não sabia, e muito menos agredindo a memória das pessoas. Educação e caráter vem de berço. Título universitário não torna ninguém melhor ou pior do que ninguém. Zé Amorim teve infância e adolescência comum às pessoas nascidas no campo. Muito jovem, deixa as atividades do campo e vai mascatear nas feiras livres. Depois de um certo tempo, se estabeleceu como pequeno comerciante do ramo de tecido em Caiotinho. Pelo seu carisma e pela sua predestinação, estimulado por amigos, entrou na vida política partidária. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor secretário de administração Robson Pereira, a trajetória política de Zé Amorim foi impressionante, foi bela e, por que não dizer, de causar inveja. Foi vereador e prefeito em sua terra natal Caiotinho e deputado estadual por 2 mandatos, sendo exclusivo deputado constituinte em 1988 e assessor do governador Miguel Arraes. Elegeu diversos colegionários como prefeito de Caiotinho, Lorival Barros, Valdo Coelho, Bolivar Vidal e Navilela. Elegeu seus filhos, Carlos Amorim, 2 vezes prefeito de Caiotinho, Cláudio Amorim, também 2 vezes prefeito da cidade de São Benedito do Sul. Sua nora, Mônica Amorim, foi vereadora por 3 mandatos nesta cidade. Eu, Célia Amorim, seu filho mais novo, exerço o 2º mandato de vereador aqui em Caiotinho. E seu neto, Juninho Amorim, é hoje o prefeito da cidade de São Benedito do Sul. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor advogado Robson Pereira, a história realmente
não pode apagar nunca a verdade dos fatos. Zé Amorim não foi caçado por corrupção. Em 1970, durante a ditadura militar, por conta do autoritarismo do regime e por conta da caça dos militares às lideranças emergentes, por perseguição política e inveja de poderosos que desejavam ocupar o seu espaço político, e por força do Fagimeração Raiz 5, ato institucional número 5, Zé Amorim teve cassado seu mandato de deputado estadual. E não foi corrupção, como se o senhor se pronunciou. Em 1972, também por perseguição política, foi sequestrado e preso pelas forças da ditadura militar que comandava o país. A verdade é essa, senhor Robson Pereira. Zé Amorim não foi caçado por corrupção, não foi preso pela Polícia Civil e nem pela Polícia Militar, e sim pelo Exército Brasileiro, no momento de autoritarismo de um regime ditatorial. Em 2012, em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, lhe é restituído simbolicamente o seu diploma de deputado, que lhe havia sido cassado em 1970 pela ditadura militar de 1964. Zé Amorim, pelos serviços prestados ao longo de sua carreira política, foi homenageado em vários municípios do Agreste e da Zona da Mata do Estado de Pernambuco, com o título de cidadão. Senhor presidente, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, os homens e as mulheres de bem de Canhotinho, principalmente os mais idosos, e neles eu incluo os seus familiares, seu Robson Pereira, são testemunha da bondade, da liderança, da honestidade, da simplicidade e das boas ações de Zé Amorim, o Zé do Povo. E aqui faço um parêntese ao seu Robson Pereira, para recordar dos também saudosos, o senhor Bartolomeu Euclides Pereira, seus homens, seu avô, o seu Manuel Euclides Pereira, seu Manuel Goiaba, seu tio-avô, que, a exemplo de tantos outros canhotienses, tiveram o privilégio e a alegria de gozarem da amizade, da lealdade, da solidariedade e do respeito de Zé Amorim. Zé Amorim foi uma figura ímpar, que ficou marcado na história desta cidade, como filho leal e honrado, de atitude verdadeiras e firme, que tantas vezes representou o Canhotinho e por ela trabalhou, batalhou, nos mais diversos cargos que exerceu. Zé Amorim foi e sempre será um exemplo de político, de dignidade, de perseverança, de garra, de fé, de amizade, de solidariedade, de humildade, de honestidade, de esperança e de vida. Zé Amorim foi um homem honrado, um político sério, um político do bem, dedicado às causas populares e que nunca fez fortuna no exercício dos cargos públicos que ocupou. Encerrou sua vida pública e a vida terrena sem ostentar riqueza. Sua conta bancária nunca cresceu com o dinheiro público. Zé Amorim foi um homem simples, de coração puro e abnegado à sua missão de servir ao povo. Zé Amorim foi um homem iluminado por Deus, que nunca guardou ódio nem rancor no coração, e que tinha orgulho em saber que havia passado nos seus filhos, seus netos e bisnetos, exemplo de conduta e de vida. Senhor presidente, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, senhor Robson Pereira, a sua humildade, o seu desprendimento, a sua liderança, a sua bondade, o seu caráter, os seus gestos, as suas ações, as suas conquistas, sintetizam a grandeza do homem que foi Zé Amorim. O povo de Canhotinho e de toda a região sabe que a família Amorim é uma família tradicional, honrada, respeitada, honesta e do bem, temente a Deus,
e com o serviço prestado à população. Senhor presidente, senhores vereadores, para que não reste nenhuma dúvida, reafirmo de alto e de bom som que as afirmativas do senhor Robson Pereira sobre José Amorim nas redes sociais são levianas e mentirosas. E uma mentira, ainda que digam milhares de bocas, não deixa de ser uma mentira. E já dizia Chico Xavier, o mundo não é dos espertos e nem dos mentirosos, é das pessoas honestas e verdadeiras. O senhor Robson Pereira, como bacharel em Direito, deve refletir sobre o que dizia Chico Xavier e saber que o que destrói o ser humano é política sem princípio, riqueza sem trabalho e sabedoria sem caráter. Ninguém é melhor do que ninguém, mas alguém se destaca pelo seu caráter e outras pela falta dele. Senhor presidente, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, agradeço a atenção dos nobres colegas vereadores, pela atenção com que ouviram o meu pronunciamento. E aproveito a oportunidade e faço, em nome da família Amorim, um agradecimento todo especial à senhora Maria Verônica de Amorim Gonçalves, minha prima, e ao senhor Manuel Luiz Marques da Silva, filho do saudoso alfaiate Amauri Marques da Silva, pelas manifestações nas redes sociais em defesa da honra e da memória de José Amorim, diante das afirmativas levianas de que alguém que não sabe do que fala, que não conhece a história e que não respeita sequer a memória dos mortos. E por fim, de alma lavada, digo ao senhor Robson Almeida Pereira, secretário municipal de administração, que este meu pronunciamento, aqui proferido em nome da família Amorim, restabelece a verdade dos fatos e resguarda a honra, a memória do meu saudoso e honrado homem público, que foi José Ferreira de Amorim, José Amorim e o Zé do Povo. Para encerrar, solicito, senhor presidente, vereador Marcos Torre, para que determine os registros nos anais desta Casa Legislativa, na íntegra, o meu pronunciamento. Muito obrigado.